da plataforma Mock Insurance, para demonstrar, né, fazer um panorama geral da plataforma, assim como até na data de hoje está sendo disponibilizado novos aprimoramentos, novas funcionalidades que irá auxiliar bastante as participantes para utilizar, né, o Mock Insurance no processo de transmissão e recepção. Este workshop ele será ministrado pelo Alberto. O Alberto ele é da Fansitec, que é a fornecedora do Mock Insurance, né? Bom, aí vai depender do nosso palestrante, mas, assim, a sugestão que para maior fluidez na apresentação, os convidados anotem, né, as suas dúvidas, suas perguntas, e vamos abrir, né, um fórum para dúvidas ao final de toda a apresentação. E lembramos a todos que esse workshop será exclusivo para assuntos pertinentes ao funcionamento do Mock Insurance. Sem mais delongas, então eu vou passar a palavra ao Alberto. E bom dia, Alberto, por favor, pode iniciar o nosso segundo workshop. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, como o Maurício colocou, o propósito aqui desse workshop é apresentar para vocês as melhorias que foram feitas, entregues aqui para o Mock Insurance nos últimos meses, tá? A gente teve algumas releases nesse intervalo desde o nosso último workshop até hoje. Então, como a gente tocou em várias partes aqui da plataforma, eu vou aproveitar para fazer novamente um overview da solução do Mock Insurance como um todo, tá? Todas as funcionalidades, os fluxos de recepção e transmissão. E aí, como está colocado aqui na apresentação, fiquem à vontade para anotar as dúvidas. Eu acho que, ao invés da gente fazer de uma vez só ao final da apresentação, Maurício, eu vou abrir ali pelos blocos. A gente fala do fluxo de transmissão, eu abro já para algumas dúvidas, que aí fica um pouco mais focado, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. A ideia é ser bem hands-on, tá, pessoal? Então, eu vou abrir o Mock Insurance aqui na apresentação e vou navegando com vocês. Maurício, assim que estiver aparecendo para todos, se puder me sinalizar, por gentileza. Eu já consigo visualizar. Legal. Deixa eu só trocar aqui, na verdade, como ele abre em abas, eu vou compartilhar a janela do navegador. É mais fácil. Está aparecendo aí? Todos conseguem ver a minha tela, pessoal? Conseguimos, Alberto. Conseguimos sim. Obrigado. Então, vamos lá. Começando aqui desde o início, tá? Porque a primeira novidade aqui para o Mock Insurance, nessa entrega que foi feita agora, e é uma grande novidade, tá, pessoal? O Mock Insurance está agora integrado ao login do diretório de participantes, tá? Então, nós fizemos a integração, ele usa os mesmos dados, o mesmo sistema de login do diretório de Sandbox, tá? Lembrando que o Mock Insurance, até o momento, ele aponta somente para o diretório de Sandbox, tá? Então, quem tiver os usuários já no diretório de Sandbox vai poder acessar e senhas que vocês utilizavam anteriormente, eles não vão mais funcionar, tá? Aqueles usuários e senhas foram descontinuados e agora vai ser utilizado somente o login do diretório, tá? Então, vou acessar aqui com o meu usuário. Só colocar aqui a senha. Sentir. Então, aqui ele já, com o meu usuário do diretório de Sandbox, ele já vai autenticar aqui no Mock Insurance. Aí a gente já passa para a segunda grande novidade do Mock Insurance, tá? Agora o Mock Insurance, ele é multimarcas, tá? Então, quando vocês entrarem com o usuário de vocês do diretório de Sandbox, vai aparecer essa primeira tela, onde é exibida aqui todas as marcas que esse usuário tem permissão lá no diretório de acessar e visualizar, tá?
No caso aqui, o meu usuário só tem acesso ao cadastro da Finance Stack, tá? Do próprio Mock Insurance, mas caso o usuário de vocês tenham outras marcas aqui, vai aparecer para vocês selecionarem. Marcas não, perdão, organização, tá? E aí é só clicar aqui em abrir, ele vai já para a telinha que vocês já estão acostumados do Mock Insurance para aquela organização. Se vocês precisarem voltar e trocar de organização, é só clicar aqui em cima em lista de organizações, ele retorna para essa tela, tá? E é possível também, caso vocês tenham muitas organizações listadas, pesquisar aqui pelo nome da organização, tá bom? Vou clicar aqui em abrir. Essa tela aqui vocês já viram aí, quem já utilizou o Mock Insurance já está mais familiarizado com essa tela, tá? A gente ainda tem todas as funcionalidades aqui de filtro do dashboard para ver as requisições que tiveram erros, consumidores, etc. Tá? A gente tem aqui a tela de monitoramento, tá? Não tem grandes novidades aqui nessa tela, ela mantém aqui todas as funcionalidades que já tínhamos. Aqui eu vou passar primeiro pelo fluxo de recepção, tá? Para o fluxo de recepção e para o fluxo de transmissão, que a gente vai ver também na sequência, tivemos várias novidades entregues também, tá? Começando pela telinha aqui de configurações, tá? Antes, para quem já utilizou o Mockinha aí nos últimos meses, quando você fazia o cadastro do seu usuário no Mock Insurance, vocês já precisavam passar um CPF, né? Que ficava atrelado àquele usuário, e era esse CPF que era utilizado ali no fluxo de recepção e de transmissão, tá? Agora a gente flexibilizou isso, facilitou para vocês poderem testar múltiplos CPFs, múltiplos cenários que vocês precisem, sem ter que ficar abrindo chamado ou alterando esse cadastro, tá? Até porque agora o cadastro de usuário é o do diretório. Então a gente criou aqui essa tela de configurações, onde vocês podem, a qualquer momento, setar o CPF e ou CNPJ que vocês querem utilizar no fluxo de recepção e transmissão. Tá? Então, eu cadastrei aqui um CPF, eu posso trocar esse CPF, colocar qualquer valor aqui, tá? E o CNPJ a mesma coisa. Vou colocar aqui um 000. Se ele aceita, não, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vou cadastrar esse CNPJ aqui também. Deixa eu colocar esse aqui que eu lembro. Tudo bem? Então, a gente pode aqui, a qualquer momento, alterar o CPF e o CNPJ que quer utilizar no fluxo de recepção e ou transmissão do Mock. Tá? Vindo aqui para o fluxo de recepção, mudou um pouquinho também essa tela aqui. Tá? Então, aqui ele já apresenta qual que é o CPF que está sendo utilizado para a criação desse consentimento e o CNPJ também, tá? Caso vocês queiram testar um fluxo de pessoa física, é só seguir aqui selecionando as opções. Caso é só marcar essa primeira opção aqui, ele já vai fazer o fluxo de pessoa jurídica, tá? Vou testar aqui primeiro um fluxo de pessoa física para vocês verem, tá? Outra mudança que nós temos aqui com essa entrega do Mock Insurance. Antes, quando vocês clicavam aqui para selecionar a instituição, ele trazia a lista completa de todos os Authorization Servers que tinham lá no diretório do Sandbox. Agora, ele só vai apresentar para vocês os Authorization Servers que têm atrelados à organização que vocês selecionaram aqui no início, né? A organização que vocês têm acesso. Do Mock Insurance, eu só consigo ver os Authorization Servers do Mock Insurance. Vou selecionar aqui o Authorization do Mock de produção. Vou criar aqui o meu consentimento da forma que eu quiser. Tá bom? Selecionar aqui algumas permissions, o prazo. E vou solicitar. Aqui sem grandes novidades, tá? A gente passa para essa tela. Eu já tenho aqui o Consent ID gerado. E aí eu clico em continuar para a transmissora. Ele vai abrir a telinha aqui da transmissora e aqui mais uma novidade, tá?
Antes, a gente tinha ali esse fluxo utilizando aquele CPF de forma automática. Então, se tivesse alguma divergência ou quisesse testar até um cenário de erro, não era possível. Então, nós criamos essa nova tela, tá? Onde vocês podem, simulando o login da transmissora, tá? Então, aqui vocês podem setar um CPF ou um CNPJ, tá? Que vocês queiram simular que está logando na transmissora. A ideia aqui se for o mesmo CPF que foi criado o consentimento, que está configurado aqui na receptora, vai seguir o fluxo normalmente. Se eu colocar um CPF que difere do consentimento, né, ou CNPJ, ele vai cair no cenário de erro, tá? Eu posso, caso tenha sido um erro de digitação, pode clicar aqui para voltar e tentar novamente. Caso vocês queiram de fato simular um cenário de erro, vocês podem clicar aqui em cancelar, que ele vai seguir ali o que está especificado e fazer a rejeição daquele consentimento e redirecionar de volta para a receptora. Tá? Então, aqui, quem estiver testando seu fluxo de recepção usando o Mock Insurance como transmissora, vai poder usar essas funcionalidades para testar esses cenários de erro aí na sua receptora também. Tá? Fechei a aba, ele fica aqui como consentimento rejeitado. Tá? Eu vou fazer mais um para a gente seguir o caminho feliz aqui, para vocês verem. Mock Insurance. Selecionar aqui qualquer uma. Continuar para a transmissora. E agora eu vou... Esse CPF que vem pré-preenchido, tá, pessoal? Para facilitar, é o mesmo que já está na configuração. Então, para você não ter que ficar preenchendo aqui toda hora o mesmo CPF, ele já traz o que está configurado aqui no menu de configurações, tá? Vou continuar. Essa tela aqui também sem alterações, é a tela de confirmação ou rejeição do consentimento. Sucesso, redirecionar de volta para a receptora. Legal. Então, aqui eu tenho o consentimento aprovado, tá? Para quem não viu, essa funcionalidade não foi da última entrega que nós fizemos ontem em produção, ela já tem um pouco mais de tempo, acho que umas 2 ou 3 semanas, mas para quem não viu, eu vou mostrar aqui também que mudou a forma de consulta dos dados no Mock Insurance Receptora, tá? Primeiro aqui, rapidamente, eu posso clicar aqui para criar um novo consentimento. Ele vai me levar ali para a tela inicial do fluxo de recepção, tá? Ou posso clicar aqui no menu de fluxo de recepção, também tem o mesmo propósito, tá? Mas eu quero apresentar aqui a consulta dos dados. Antes, nas primeiras versões do Mock Insurance, a gente tinha aqui vários botões apontando diretamente para as APIs, né? Mas como a gente já implementou praticamente 90% da fase 2, aqui no Mock Insurance, a gente está pendente somente de 2 APIs do bloco 6, tá? Todo o resto já está implementado no Mock. Ficariam muitos botões, então a gente trouxe aqui uma visão diferente para o consumo dos dados. Tá? Então, aqui lembrando, se vocês utilizarem o Mock Insurance como receptora, apontando para a transmissora de vocês, das participantes, nessa tela vocês conseguem, de fato, testar o consumo dos dados das transmissoras de vocês. Tá? De acordo com o que foi consentido ali dentro daquele consentimento, né, autorizado dentro daquele consentimento, vejam que são as permissions que eu selecionei ali no início do fluxo, tá? Aí você pode selecionar a API que você quer, aqui a gente separou em grupo e API, tá? E aí executar a consulta. Ele vai trazer. Como eu fiz um fluxo do Mock-in receptora para o Mock-in transmissora, então aqui eu estou consumindo os dados do Mock Insurance transmissora, que são os dados mocados padrões, tá? Se eu tivesse feito um fluxo para um autorizador de uma participante, eu estaria vendo os dados que essa participante disponibiliza, tá bom? E aqui eu posso consultar também as APIs de dados cadastrais e as APIs de dados transacionais. Para as APIs de dados transacionais, né, a gente tem aqui a permission raiz, né, desse grupo. Aqui eu consigo ver a lista de apólices que estão disponíveis. Esse retorno é da especificação, tá bom?
E aí eu posso selecionar uma apólice aqui, e para as próximas permissions, né, para as próximas APIs que precisam de uma apólice, é só eu setar a apólice que eu quero consultar. E aí, com isso, vocês conseguem também testar cenários de erro, de exceção, no fluxo de transmissão de dados, né? Você tentar consumir uma apólice que está com status diferente de disponível, né? Enfim, vocês podem testar em qualquer cenário de exceção, cenário feliz que vocês queiram, tá? Isso vale para todas as APIs de dados transacionais que necessitem de uma apólice. Bom? Com relação ao fluxo de recepção, essas são as novidades que nós temos, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Com relação à configuração, seleção de organização? Não? Bom, eu tenho uma pergunta. A Lívia colocou como CPF, a princípio na configuração você só pode ter somente um CPF, né? Eu não consigo fazer com mais de um usuário, não, né? Com mais de um CPF. Não, a ideia aqui é que cada fluxo de recepção e transmissão, ele é sempre atrelado a um e somente um CPF, tá? Então, okay. o que é possível aqui? O usuário não tem mais relação com o CPF que vai ser utilizado. O usuário do Mock Insurance não tem mais relação com o CPF que vai ser utilizado no fluxo, tá? Agora, esse CPF ele é configurado por essa tela. Então, a ideia é que qualquer usuário pode testar múltiplos CPFs, quantos vocês quiserem. Só que a cada vez que você quiser testar um novo CPF, você precisa entrar aqui nessa tela e alterar aqui esse CPF, salvar. E aí você pode fazer um fluxo, ele já vai utilizar o CPF que você setou ali. Perfeito. Bom? Mas não tem como configurar vários CPFs aqui ao mesmo tempo, tá? O CNPJ é a mesma coisa, tá? Aí você pode trocar aqui, se eu trocar, salvar, ele já vai utilizar o CNPJ que eu setei ali. Até vou simular aqui para vocês, para a gente mostrar todos os cenários, um fluxo de pessoa jurídica. Selecionar aqui. Móvel. Voltou de licença esses dias? Para pessoa jurídica, quando eu chego aqui, ele já identifica que é um fluxo de pessoa jurídica e já vem selecionado para CNPJ, tá? Trazendo já também o CNPJ que está configurado. E aí é o mesmo cenário do CPF. Se eu alterar esse valor aqui, ele vai cair num cenário de exceção. Se eu mantiver esse valor, ele segue o fluxo de caminho feliz. Roberto, bom dia. Imagino, cara. Desculpa. Oi? Parabéns. Bom dia. Bom É o dia. Willer. Pois não. Eu não estou ouvindo, eu não sei se caiu aqui para mim. Pessoal. Oi. Acho que entrou no mudo aqui, desculpa. Imagina. Só lembrando, não tenho muita certeza, esse CPF CNPJ que a gente coloca ali, ele tem que estar na nossa base de dados ou ele é um dado totalmente mocado? Ambos, tá? Como que funciona? Vamos colocar aqui alguns cenários, tá? Vamos colocar o cenário da participante que tem um fluxo de transmissão e queira testar esse seu fluxo de transmissão. Então, ela vai utilizar o Mock Insurance como receptor, tá? É o Willer, né? Isso. Então, Willer, como que funciona, tá? Você precisa, na sua transmissora, você vai ter que ter um usuário, né? Um CPF usuário para você logar na sua transmissora durante esse fluxo, certo? Esse CPF tem que existir aí na sua base, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse CPF, entrar aqui em configurações e setar ele aqui. Uhum. E aí você vai fazer um fluxo de recepção usando esse CPF. A diferença do que eu apresentei é que ao invés de selecionar o Mock Insurance aqui, você vai selecionar o seu autorizador e quando fizer o redirecionamento, vou até simular aqui para a gente ser bem visual, você vai selecionar o seu autorizador aqui, solicitar. Quando clicar aqui para a transmissora,
ele não vai abrir a tela, essa tela do mock-in. Ele vai abrir a sua tela de login, da sua transmissora. Tá? E aí você loga com o seu usuário que tem esse CPF que você configurou aqui. Tá? Uhum. E aí ele vai seguir o fluxo normalmente. O cenário contrário, né, onde você tem um fluxo de recepção e quer usar o Mock Insurance como transmissora, aí você não precisa configurar o CPF aqui no Mock Insurance, tá? Você vai fazer o fluxo de recepção com o seu usuário da sua base, ele vai redirecionar para o Mock Insurance transmissora e ele vai cair nessa tela, tá? E aí você pode simplesmente trocar esse CPF aqui pelo CPF que está aí na sua base, clicar em continuar e ele vai seguir o fluxo normalmente. Perfeito. Bom? Beleza, obrigado, hein? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal, com relação aqui aos fluxos de recepção e transmissão? Legal. Eu quero destacar aqui, pessoal, alguns cenários que a gente identificou que são comuns, tá? Apesar do Mock Insurance a gente não ter recebido uma quantidade muito grande de chamados desde a entrada aqui da primeira versão do Mock Insurance, os poucos que nós recebemos, a gente identificou ali alguns padrões dos problemas que o pessoal enfrentou na utilização, tá? Muitos dos problemas ou das dúvidas nós já solucionamos, inclusive com essas entregas de melhoria da plataforma, tá? Mas outros eles não são tão problemas de tela ou funcionais, são coisas mais técnicas, mas que não são necessariamente do Mock Insurance, tá? Por exemplo, quando vocês estiverem testando aqui usando o Mock Insurance, e aqui nesta etapa do fluxo, que é acho que o cenário mais comum que nós identificamos, que ele ou fica travado, deixa eu voltar aqui para mostrar direitinho. Quando você clica em solicitar e ele fica travado aqui, só rodando aqui o botãozinho, carregando, isso significa que ele não conseguiu fazer o fluxo de DCR e DCM, tá? Em todos os cenários que nós pegamos aqui, que foram abertos chamados desse tipo, o problema está no autorizador, no authorization server da participante, tá? Isso pode ser uma chave incorreta, um certificado incorreto, uma resposta fora de padrão de especificação, tá? Não estou dizendo que vocês não possam abrir chamados, pode continuar abrindo, nós auxiliamos aí na identificação do problema, tá? Mas quando isso acontecer, dá uma olhadinha no autorizador, vê se a configuração está certa, aquela configuração também das chaves de encriptação e assinatura, tá? Ela tem padrões ali específicos que tem que ser utilizados, tá? de algoritmo, tá bom? E o segundo cenário é aqui no redirect, no continuar para a transmissora. Também acontece, a gente recebeu alguns chamados, onde clica aqui, ele fica carregando, ele não aparece o redirecionamento. Esse aqui, normalmente, também é algum erro no retorno do autorizador da participante, tá? Que não me devolve a URL de redirect, tá bom? Então, acho que foram os dois cenários que a gente identificou e foram poucos chamados que nós recebemos, questão de 3 ou 4 chamados no máximo, mas foram cenários que a gente identificou aí que aconteceram mais em comum entre o que nós recebemos, tá? Roberto, o Thiago Rocha, por favor, você tem a sua dúvida? Oi, pessoal, bom dia, obrigado. Minha dúvida é a seguinte, existe a previsão ou alguma possibilidade da gente ver, por exemplo, por steps, como se fosse debugando uma ferramenta? Porque é uma reclamação que é muito corriqueira do time para desenvolvimento das telas nossas, que eles não conseguem identificar ali o step utilizando o Mock Insurance, quando dá um ponto de falha para eles. Tá, você consegue, Thiago, né? Uhum. Você consegue me dar um exemplo mais prático, Thiago, só para eu ilustrar aqui, tentar imaginar na minha cabeça e entender o que é possível, o que não é possível, por gentileza. Por exemplo, vamos simular ali um fluxo de transmissora, né? E aí está criando lá a receptora, ela vai criar, né? Primeiro lá, né? Token, né? Authorization token, etc. Por exemplo, quando já dá uma falha no endpoint de authorization token, Entendi. entendeu?
Entendi. É algo como se fosse... É porque a gente tem algo parecido para o status do consentimento aqui. É como se fosse isso daqui, mas para cada etapa exata de comunicação com a transmissora. Seria algo... Isso, tipo, criação, DCR, tal, né? Entendi. Authorization Token, tal, a troca dos certificados, essas coisas. É uma sugestão interessante, tá, Thiago? Eu só não vou te confirmar agora sobre possibilidade ou impossibilidade, porque aí já é muito técnico para eu te dar essa resposta, mas eu acho que fica aí como sugestão de evolução da plataforma. Eu posso levar aqui para a gente avaliar tecnicamente o que é possível. Eu acho que é possível, eu só não sei o nível de granularidade desse passo a passo que dá para a gente implementar, tá? Mas a gente pode avaliar. E aí a gente combina, negocia com todos os participantes, com o secretariado, para fazer essa evolução. Mas acho que é uma sugestão bem interessante, sim. Obrigado. Beleza, obrigado. Legal? Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aqui. A tela de mocks aqui, eu não sei se algum de vocês já teve contato com essa tela, já criou algum mock, tá? Acho que isso aqui é uma funcionalidade bem interessante da plataforma, principalmente quando vocês estiverem usando ela como transmissora, se vocês quiserem que ela retorne um dado específico, uma estrutura específica, tá? Então, fiquem à vontade para utilizar. Não tem grandes novidades, essa tela aqui, ela se manteve, a funcionalidade já está bem completinha, tá? Vocês podem mocar qualquer método de qualquer endpoint, tá? E ele vai retornar sempre o conteúdo que vocês setarem aqui nesse campo de texto, tá bom? Na tela de consentimento, nós já temos algumas melhorias e evoluções aqui, tá? Nós incluímos aqui o Consent ID, que antes não era visível aqui por essa tela. Então, se você fizesse o fluxo de recepção até o final e fechasse essa tela, você viria aqui na listagem de consentimentos e teria a visibilidade do consentimento, mas ele não tinha o Consent ID. Nós incluímos aqui para você poder testar, por exemplo, pegar esse Consent ID, verificar na sua transmissora se ele foi criado corretamente, né? Enfim, fazer qualquer tipo de validação, tá? E nós mudamos aqui também a tela de detalhamento do consentimento. Antes ela abria um pop-upzinho ali com as mesmas informações, a gente expandiu um pouco essa tela. Também trouxemos aqui o Consent ID, que antes não tinha, tá? E deixa eu até pegar um outro aqui, porque esse aqui está aguardando autorização. Deixa eu pegar esse que está autorizado. No caso de consentimentos recebidos, eu posso pegar um consentimento autorizado e agora eu consigo também, dentro dessa tela, fazer o consumo aqui dos dados, tá? Então, novamente, antes você fazia o fluxo de recepção, consumia os dados ali no final. Se você fechasse aquela tela, você poderia ver o consentimento, mas você não conseguia mais consumir os dados pela plataforma do Block Insurance. Agora você consegue. Se você tiver esse consentimento autorizado de recepção, você pode a qualquer momento entrar no detalhamento desse consentimento e fazer o teste de consulta dos dados aqui. Tá? Alguma dúvida com relação a essa tela de consentimentos ou a tela do mock? De mocks, perdão. Não? Legal. E por fim, a gente tem aqui a tela de monitoramento, tá? Que ele mostra aqui as chamadas que foram feitas, tá? Do Mock Insurance, principalmente a grande maioria aqui são as chamadas quando você utiliza o Mock Insurance como receptora, tá? A gente tem algumas limitações até pelos padrões técnicos de APIs e das especificações de trazer 100% das chamadas aqui, tá, pessoal? A gente não consegue trazer o total de chamadas que são feitas entre a receptora e transmissora aqui, por limitações técnicas, mas o que é possível nós trazemos, e a grande maioria são as chamadas da receptora, mas você já consegue por aqui validar, identificar alguns erros que podem acontecer, tá? Tem todos os headers aqui das chamadas e tudo mais, o corpo que foi enviado, tá bom? Então, isso aqui também não tivemos evolução
significante dessa tela, tá? Mas é legal sempre a gente repassar para que todos saibam que está aqui a funcionalidade de monitoramento das chamadas, tá? Lembrando que quando eu falo que nós não tivemos evolução considerável, é porque não foi incluída uma funcionalidade nova, mas com a integração ao diretório, a plataforma como um todo sofreu uma rearquitetura. Tá? Então, como eu falei, agora a plataforma do Mock Insurance ela é multimarcas, né? Vocês podem, com o mesmo usuário, acessar e testar múltiplas marcas da mesma organização ou de várias organizações, caso vocês tenham mais de uma, tá bom? E aí, por isso, teve essa rearquitetura e todas essas telas foram refeitas para poder... Então, quando você tem aqui, eu estou na organização da Finance Stack, quando eu entro em monitoramento, eu estou vendo só o monitoramento da Finance Stack. Quando eu vejo consentimentos, eu estou vendo somente os consentimentos da Finance Stack. Se eu trocar de organização, eu vou ver outras informações aqui. Então, tudo isso veio dessa rearquitetura. A gente teve ganho de performance também com essa rearquitetura, com a integração da SSO, tá bom? E segurança também e facilidade para vocês. Agora, vocês não precisam, como eu falei lá no início, ficar abrindo chamados para criar usuários, né? A Peers também não vai precisar ter o trabalho de ficar entrando ali para criar esses usuários manualmente. Tem usuário no diretório de Sandbox, você já tem o acesso ao Mock Insurance aqui de produção, com todas as informações configuradas, as organizações e tudo mais. A única coisa que vocês vão precisar fazer num primeiro acesso é setar o CPF, tá? Quando você entrar pela primeira vez, você nunca utilizou antes, esse campo aqui ele vai vir zerado, tá? Ele nem deixa, se eu já preenchi, ele não deixa eu apagar, salvar, tá? Mas caso seja o primeiro acesso, ele vem apagado. Se você tentar executar um fluxo de recepção sem configurar o CPF, ele vai te avisar aqui, tá? Ele vai ter uma mensagem aqui dizendo, por favor, entre no menu configurações e configure, sete ali o CPF. E ele não vai permitir que você siga, tá? Então, não tem como você criar um fluxo errado, mas tem que vir aqui nas configurações e setar pelo menos o CPF. Tá? O CNPJ não é obrigatório, porque nem todas as seguradoras têm aí esse fluxo, esse cenário de pessoa jurídica, tá? Mas o CPF é obrigatório. Tá bom? Com relação às evolutivas aqui, Maurício, são essas, aí abro novamente, se alguém tiver alguma pergunta aí de forma mais ampla, não especificamente do que foi apresentado, fica à vontade, a gente pode aproveitar aqui o tempo que nos resta. Se quiserem retomar, repassar alguma parte também do que eu apresentei, é só sinalizar, tá, pessoal? Ninguém tem mais nenhuma dúvida relacionada ao Mock Insurance? Não, muito obrigada. Perfeito. Então, Alberto, agradecemos o workshop apresentado, as novas funcionalidades. Temos certeza que irá proporcionar só melhorias, né, benfeitorias para todos os desenvolvedores, as participantes a utilizarem essa ferramenta que auxilia bastante, né, no seu desenvolvimento. E é isso. Qualquer dúvida, a gente orienta também os participantes do Service Desk, está disponível. Abre um chamado para a gente prontamente irá responder. Caso a gente tenha dúvida, a gente leve também ao fornecedor. Mas pode ter certeza que a resposta a gente vai endereçar da melhor forma possível. Agradecemos a disponibilidade de todos e tenham todos um excelente dia. Um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, Maurício. Estamos à disposição, pessoal. Qualquer dúvida, sugestões também podem mandar para a gente, tá? E obrigado novamente, Maurício. Obrigado a todos pela participação.